Matheus Videgal. João, qual a sua opinião de uma solução comunista por meio de uma eleição capitalista como o Allende fez no Chile? Bom, o que eu acho? Né? Eu discordo, evidentemente. Eu não acho que... O Allende era no máximo um político de média burguesia, tá? De burguesia nacional, no sentido de média burguesia só à esquerda, né? Tinha lá suas pretensões de fazer socialismo, mas as suas concepções ideológicas, políticas, no máximo, levariam a... Vamos botar assim, no máximo levariam a desenvolver um capitalismo no país, né, desenvolver algumas reformas democráticas, como reforma agrária, reforma urbana e tal, não levaria ao socialismo, né, então... E o que mostra o caso do Chile, na verdade, comprova a tese histórica de que a eleição é uma tática fracassada, né, a participação nas eleições é uma tática fracassada, porque mostra desde o início, mesmo com a vitória eleitoral, o Allende foi completamente assediado pelo Estado norte-americano, e, na verdade, o povo chileno não estava armado para defender. Né? Não havia um processo revolucionário, não havia nada do tipo. Né? As massas estavam absolutamente desarmadas. Então, no fundamental, o Allende cumpriu um papel horrível ao movimento operário chileno, né? Porque cooptou as massas sob a ilusão do reformismo, né? Não armou as massas e as massas que acabaram pagando, né? Por isso. Então, fundamentalmente é isso, né? Claro, ele tinha boas intenções, claro que tinha, mas de boas intenções o inferno está cheio, né? Há muitos anos atrás eu escrevi esse texto aqui para o jornal Nova Democracia. Aqui está assinado provavelmente com o companheiro que postou o texto, mas esse texto aqui fui eu que escrevi, que é a via chilena para o socialismo e a derrocada do reformismo. Aqui, né, eu desenvolvo melhor o argumento, eu partia lá de documentos que foram desclassificados lá na época do governo norte-americano, né, que tratava sobre o problema do assédio ao Chile, né, e do assédio ao governo de Allende na época, né, e até conclua aqui a questão da necessidade de uma revolução e de que como, né, a história chilena comprova a derrota histórica do legalismo e das pretensões eleitoralistas dos reformistas. Né. Os companheiros podem estar lendo aqui, que foi um texto que eu mesmo escrevi na época, né, para os companheiros do jornal, e os companheiros podem estar lendo aqui que o que eu falei aqui já está embasado nesse texto aqui que eu escrevi, com mais documentos, mais citações, mais fontes e tudo mais. Então vou mandar aqui no chat. Marina Moreno pergunta: quais são as atuais organizações de linha correta aqui no Brasil? Olha, as organizações aí que eu considero de linha correta, né, em nosso país, sempre recomendo aqui os companheiros do jornal Nova Democracia, né, enquanto imprensa popular democrática, no sentido de fato divulgar as lutas do povo, né, divulgar e dar a tribuna às massas, dar voz às massas de nosso povo, para que expressem todo o seu ódio de classe, todas as suas denúncias, certo? Partindo, evidentemente, do que já há de mais avançado de análise, que é o materialismo dialético. Né? Então, é um jornal extremamente importante atualmente, né? Além de várias organizações estudantis aí que levam a cabo greves de ocupação, que levam a cabo a linha do movimento estudantil combativo, independente, classista, né? Os movimentos camponeses em nosso país, em particular, né, a luta dos camponeses pela Revolução Agrária, através da Liga dos Camponeses Pobres, as lutas sindicais em nosso país, como, por exemplo, o Sindicato Marreta, da Liga Operária, enfim, todas essas organizações eu apoio, mas sempre indico aos companheiros que busquem o jornal Nova Democracia para estar iniciando esse ativismo político, certo? Se no início não havia classes nem Estado, mas se formaram depois, como podemos ter certeza que não vão voltar a existir durante o comunismo? Veja, o motivo do surgimento da sociedade de classes, né, o surgimento da propriedade privada, ela surge intrinsecamente ligado com a necessidade de desenvolvimento das forças produtivas. Né? Por quê? Porque a gente vivia numa época, né, particularmente o homem, digamos assim, primitivo, ele vivia numa época no qual a principal contradição não era de classe, né, a principal contradição era com a natureza. Era conseguir sobreviver em meio à natureza, que é a contradição básica de todo ser vivo, né? Conseguir se manter vivo em meio à natureza e reproduzir, passar a sua linhagem, digamos assim. Né? E o ser humano também, era a mesma coisa. Uma vez que o ser humano começou a trabalhar, houve a possibilidade, né, de pela primeira vez o ser humano é ao mesmo tempo superior, como é que eu posso colocar? Dando um salto qualitativo em relação ao mundo natural, ao mesmo tempo que se mantém como parte da natureza, construir um mundo social, ou seja, construir uma sociedade, que daí
justamente para promovendo o desenvolvimento das forças produtivas. O que muda, né, agora, o ser humano, fundamentalmente, não tem como principal contradição a natureza. Né? Ainda que boa parte da população mundial esteja sujeita a pragas, a doenças, né, a coisas inclusive até medievais, em certo ponto, porque a população mundial ainda é bastante pobre, mas fundamentalmente a contradição deixa de ser o problema da natureza. Certo? Por que eu falo isso? Porque o surgimento da sociedade de classe estava fundamentalmente ligado com a necessidade de desenvolvimento das forças produtivas. Foi apenas através da propriedade privada da terra que foi possível iniciar o desenvolvimento do ponto de vista da técnica e da tecnologia, de forma bastante grande, né, enorme, a ponto de que hoje a gente já produz em abundância a ponto de alimentar a população mundial inteira. Certo? E quando a gente chega no comunismo, a gente vai ser abolida, né, a sociedade de exploração, mas não vai haver mais bases para que a exploração ressurja. Por quê? Porque já vai existir o reino da abundância. As forças produtivas já vão estar enormemente desenvolvidas. Já vai ter passado da parte de cada um de acordo com as suas... de cada um de acordo com o seu trabalho, para cada um de acordo com as suas necessidades. De forma que não vai haver mais a base material para o surgimento da exploração novamente. Pode ser que indivíduos específicos, grupos específicos tentem restaurar a exploração? Podem ser, mas a sociedade armada, no seu grande mar armado de massas, impedirá que isso aconteça. Como eu falei, as lutas continuam existindo no comunismo. Mas é muito improvável que isso volte, digamos assim, a tendência histórica não é essa. Tá, a tendência histórica não é essa, porque justamente não vai haver mais a base material para o retorno da exploração, uma vez que a base material para o surgimento da exploração no início foi a necessidade de superação, né, do desenvolvimento da contradição do ser humano com a natureza, a necessidade de se proteger dela, e daí surge a sociedade de classes. João Graciotti pergunta: Fragoso, quem seriam os verdadeiros sucessores de Stalin e Mao se não fosse pelos golpes de Teng e Khrushchev? Olha, Stalin praticamente não tinha mais ninguém para substituir ele à sua altura, né? O último que teve foi o Zhdanov, certo? O Zhdanov foi o último, digamos assim, grande dirigente marxista-leninista do partido, fora Stalin. O Zhdanov morreu, não tinha mais ninguém. Quem iria suceder provavelmente ou era o Malenkov, que ainda assim era um direitista, virou para a esquerda depois, passou-se à esquerda depois que o Khrushchev começou a perseguir as próprias questões dele, mas ele mesmo estava com o Beria lá quando o Stalin estava para morrer, eles não fizeram nada, certo? Se fosse seguidor de Stalin, Molotov ou Kaganovich. Tá, ou Molotov ou Kaganovich que sucederiam, mas assim, eles também já eram muito fracos, é como o próprio Rodin falou, eles já eram cadáveres do bolchevismo, não eram mais verdadeiros marxistas, leninistas, tá? Então é importante que isso fique claro. Mao era outro caso. Mao tinha dois bons chefes do proletariado que poderiam assumir o cargo, né, de nova chefatura, que era Chen Chun-chao e Zhang Qing, né? Chen Chun-chao, particularmente, para mim, eu acho que assim, foi um dos maiores comunistas do século XX, né, o Chen Chun-chao, que inclusive começou como jornalista, como jornaleiro do partido, e depois ascendeu a um dos maiores propagandistas, né, que a China e o mundo já teve, e no fundamental, assim, foi um grande comunista e tal, e manteve até o final da vida, né. Ele envelheceu, ficou bem velho, né, ele morreu de velhice, mas ele sustentou a defesa do marxismo-leninismo e o pensamento Mao Tse-tung até o final da vida, mesmo depois de preso, solto e tal, e foi um cara muito importante, assim. Matheus Videgal pergunta: João, por que você acha que o neoliberalismo se expandiu pelo mundo desde a escola de Chicago? Assim, eu não uso o termo neoliberalismo, né? Eu uso o termo... isso aí, o avanço, digamos assim, dessas políticas de austeridade e tudo mais, são simplesmente a nova estratégia do imperialismo yankee, dado o avanço da contra-revolução, da ofensiva contra-revolucionária geral do imperialismo, sabe? Que é desatada principalmente a partir dos anos... Começa ali no final dos anos 70, mas principalmente a partir dos anos 80. Certo? Que parte que é uma guerra de rapina contra as massas mesmo. Eu não uso o termo neoliberalismo. Isso é guerra de rapina contra as massas. Assim, é a opressão máxima no lombo do povo, tá? Que se expressou tanto na repressão, no aumento da repressão e militarização de toda a sociedade, certo? E também no avanço das políticas de austeridade cada vez piores, certo? Cuja
uma das pontas de lança foi a própria Peru de Fujimori, né? E o próprio presidente Gonçalo analisou dessa forma. Então, política que é justamente para a guerra de rapina e aumentar a guerra contra o povo, né, através dessa ofensiva contra a revolucionária geral. Então, assim, o objetivo foi esse, foi precisamente nova estratégia do imperialismo yankee para a opressão das massas no planeta inteiro. Né? Esse foi o objetivo político, fundamentalmente. Braga pergunta: entendo por que não existem mais países socialistas, mas por que alguns desses países parecem tomar atitudes que prejudicam a expansão do capital? Como tentar manter a saúde, a educação, a moradia universal em Cuba e Coreia do Norte? Veja, fundamentalmente, né, a gente tem que entender que estatização por si só não é socialista. Né, eu já citei várias vezes aqui no canal que manter setores da sociedade de produção ou de serviços sociais sob o controle do Estado, Napoleão Bonaparte seria um socialista, certo? E por que eu coloco dessa forma? Porque, assim, fundamentalmente, ter o controle disso nada indica que eles sejam socialistas, tá? O keynesianismo fez boa parte disso nos países da Europa Ocidental, certo? Os países nórdicos têm boa parte disso. A Noruega tem boa parte disso. Então, isso por si só não indica que seja um avanço contra o capital. Isso pode ser simplesmente um beneficiamento do capital do ponto de vista estatal, certo? Que é como o presidente Mao Tse Tung falava. A burguesia pode estatizar certos setores, pode supostamente ir contra o capital, certos grupos monopolistas, mas para favorecer o monopólio como um todo, para favorecer a burguesia como um todo. E efetivamente isso que acontece, certo? Então, não vejo dessa forma, né? Não seria barrar avanço do capital, na verdade, simplesmente algumas das formas que a burguesia tem de ter a sua dominação de capital, certo? Bizarro pergunta: por que são contra as armas se defendem mar armado de massas? Dúvida legítima. Mas quem que é contra as armas? Tipo assim, na história do movimento comunista internacional, eu acho que nenhum partido comunista na história foi contra as armas, né? Contra o armamento da população do socialismo, contra milícias armadas operárias. Sei lá, acho que desde Marx tem isso. Marx já falava isso, Lenin falava isso, Stalin falava isso. O presidente Mao falava isso, dava diretrizes explícitas do armamento das massas, né, através das milícias operárias na China. Então, assim, contra a legalização de armas na sociedade capitalista, seria isso? Aí aquela questão que o pessoal tem, né, de tipo, não, qualquer coisa é direito por princípio. Não, a questão é a seguinte: liberar a arma no capitalismo, efetivamente, assim, nem há uma posição sobre isso, eu acho. Eu não me lembro de ler nenhuma posição sobre isso, sobre essa questão do... porque, enfim, não é nenhuma reforma operária, sabe? Não é nenhuma luta por reformas que interessam os trabalhadores, sabe? Não é uma política que não é nem contra nem a favor nesse caso, assim, é indiferente, sabe? Não muda isso. Os reacionários não vão deixar de se armar porque liberam as massas, e as massas também não vão deixar de se armar com o que der, com paus e pedras e com outras, enfim, o que der para travar sua luta, sabe? Então, Black Freud pergunta: que livro você recomenda para aprender sobre a Revolução Chinesa? Você se refere à Revolução Chinesa, no caso, o processo revolucionário, ou a história da China socialista? Se for o processo revolucionário, que eu imagino que seja, tem um livro muito bom. Eu não sei se eu vou achar ele agora, porque eu li ele físico. Faz tempo que eu não vejo ele, devo ter emprestado para alguém. É Recordações da Longa Marcha. Esse livro aqui, ó. Tá até no Nova Democracia. Recordações da Longa Marcha. Esse aqui é um livro fundamental para entender a Revolução Chinesa, tá? Fundamental para entender a Guerra Popular na China. É muito bom esse livro mesmo, tá? Eu gosto bastante. É um dos melhores livros que eu teria, assim, da Revolução Chinesa, do processo revolucionário, tá? O comunismo é uma certeza? Olha, vamos botar assim, ciências sociais, as determinações que se dão nas ciências sociais, elas são determinações tendenciais. Você tem tendências de desenvolvimento histórico, né? Então, assim, eu coloco muito claramente, como o próprio Marx falava, que o socialismo, o comunismo é inevitável, a revolução proletária é inevitável. Então, o comunismo é inevitável. Do ponto de vista de um período histórico, ele é inevitável. Agora, ao fim e ao cabo, ele é uma tendência.
Porque é uma tendência, a tendência da sociedade atual, a tendência mais forte que a gente vai chegar. Mas é uma tendência assim, porque efetivamente, óbvio, ele não vai surgir do nada. É necessário uma organização de vanguarda do proletariado. O que se coloca aqui, a constituição dessas organizações também é inevitável. Por quê? Porque o proletariado, o próprio companheiro perguntou depois, ele é a última classe da história e o mundo não vai acabar. Tipo assim, o proletariado não tem derrota definitiva para o proletariado, certo? Não tem derrota definitiva do proletariado. Se perder aqui, século de novo, um século depois vai tentar de novo, até ganhar a briga. Por isso que a tendência histórica do comunismo é inevitável. Porque enquanto existir a classe operária, a tendência histórica da nossa sociedade é o comunismo. E uma hora o capitalismo entra numa crise geral que não tem pra onde ir. E aí daí, né, que efetivamente com a organização revolucionária chega ao comunismo. Então é complicado falar isso. É inevitável não no sentido de ciências naturais, vamos botar assim. Nem isso é inevitável em ciências naturais, de qualquer forma. Mas eu coloco dessa forma porque é a tendência histórica da nossa sociedade, e uma vez que o proletariado continua a existir, vai cada vez mais ser mais forte, né? E vai chegar lá, com certeza. O companheiro ainda pergunta, por que eu falei que o proletariado... A possibilidade do mundo acabar por uma guerra mundial ou qualquer outra forma não existe? Então, a primeira vez na história da humanidade que o proletariado tem a possibilidade de conjurar a guerra mundial com guerra popular mundial. Guerra mundial imperialista com guerra popular mundial. A tendência histórica é que em algum momento até se desate uma guerra mundial que vai ser conjurada pelos países socialistas, certo? Pelas guerras populares em curso. Então, é o que eu falei, né? Eu falo inevitável num sentido tendencial, né? Não no sentido, meu Deus, sei lá, se cair um meteoro na Terra e destruir tudo do nada, digamos assim, é quase impossível que aconteça, mas pode acontecer, claro, é uma intervenção externa que ninguém previu. Mas, do ponto de vista geral, a tendência é essa, certo?